Você já se perguntou como nós podemos saber se determinado nível de aplicação de um tratamento, como por exemplo um fertilizante, um nível de irrigação, ou um tratamento na estaquia, a aplicação de algum manejo, como nós podemos dizer que isso se diferencia da não aplicação do tratamento ou de outro tratamento, de outro nível do mesmo tratamento? Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a análise da variância, que, como já visto no vídeo passado, brevemente, esse teste nos permite avaliar tratamentos com diversos níveis, virtualmente infinitos níveis, né, dentro de um mesmo teste estatístico. E aí nós podemos saber se existe ou não diferença, ou seja, se nós aceitamos H0 ou rejeitamos H0 e aceitamos H1. Então, quando aceita H1, existe diferença, isso já foi visto no vídeo passado dessa playlist, mas com esse teste nós podemos fazer essa avaliação dentro de um experimento com diversos níveis, e isso vai nos permitir avançar e aplicar um teste de separação de médias a posteriori. Mas primeiro é importante saber se existe ou não a diferença ali dentro. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ANOVA, que é um teste paramétrico baseado no teste F. Mas vamos lá para o conteúdo, que tem bastante coisa para passar. Nós vamos fazer o passo a passo, entender como funciona, por que daquela fórmula, não somente decorar a fórmula, mas entender o que a fórmula está nos dizendo e por que isso é um passo, de certa forma, lógico, quando nós pensamos em identificar se existe diferença entre os tratamentos aplicados. Então, vamos lá para o vídeo. Então, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a ANOVA, que é o teste estatístico talvez o mais utilizado dentro da experimentação, com certeza, da experimentação agrícola. Mas o que é a ANOVA? A ANOVA vem da sigla em inglês Analysis of Variance, ANOVA, né? Então, ANOVA, tá? É uma técnica estatística usada para comparar médias de 3 ou mais grupos. Então, como nós vimos no vídeo anterior, se você não viu, eu sugiro que veja nessa playlist, é um vídeo atrás, que nós falamos dos testes da hipótese. Nós comentamos ali do teste T, do teste Z, que eles são mais voltados, até mesmo o Q². O Q² pode ser utilizado multiclasse. Vamos pensar aqui no teste T e teste Z. Eles são mais utilizados para quando nós queremos separar dois grupos, então o grupo tratado e o grupo controle. Mas muitas vezes no nosso experimento nós vamos ter diversos níveis, tá? Então isso faz com que nós tenhamos ainda somente duas hipóteses, como já comentaram lá atrás, H0, que é dizendo que não existe a influência do tratamento, e H1 dizendo que sim, existe a influência do tratamento, tá? Então, que é a hipótese alternativa. Ainda assim, nós precisamos ter um teste que consiga lidar com esses múltiplos grupos. Então, esse teste, o teste paramétrico mais utilizado, é a ANOVA. É o único? Não, não é o único. Principalmente quando nós falamos de testes, quando os dados não são paramétricos, daí nós temos também o Kruskal-Wallis e outros testes, mas, assim, vamos focar no que é mais de 90% dos estudos utilizam a ANOVA, tá? E nós já vamos entender o porquê, porque ele é um teste bastante intuitivo e que faz sentido, né? Desenvolvido por Fisher lá no início do século XX, e ele é um teste que faz sentido, a gente já vai entender o porquê. Tá, então, o objetivo da ANOVA é verificar se as diferenças entre as médias são significativas ou são explicadas pelo acaso. O que seriam essas explicadas pelo acaso? Significa assim, eu tenho dois grupos, por exemplo, tratado e não tratado, e aí a média deles é diferente. Então, por exemplo, uma média, se eu estou medindo a altura de planta, uma média planta tem 50 centímetros e a outra tem 53. Essas médias elas são diferentes estatisticamente, tá? Então é isso que a ANOVA vai tentar explicar. Para isso nós vamos ter que fazer o quê? Já vou dar um spoiler aqui. Avaliar como os dados variam dentro de cada grupo e verificar se isso faz com que os grupos se cruzem ou não, tá? Então não é somente a média que vai nos dizer,
mas também a variância ou a variabilidade dos dados, tá? Então, basicamente, né, ele vai avaliar as variâncias, né, dentro dos grupos versus as variâncias entre os grupos, tá? Então, nós vamos ter a variância dentro do grupo vai fazer o conjunto ampliar ou ser mais estreito ou mais larga a base de dados deles, tá? Nos dados que eles se baseiam. E aí, quando nós comparamos os grupos, nós vamos poder entender se eles se cruzam ou não. Quando nós tivermos né, 3 ou mais grupos, porque se tivermos só 2 grupos, um teste T já resolve, tá? Então não precisaria fazer uma nova. Ah, é impossível fazer? Não, ok, dá para fazer, sabe? Matematicamente dá para fazer, mas não faz muito sentido, né? Faz mais sentido aplicar, e em muitos estudos eles aplicam uma nova quando tem somente 2 grupos, o que não necessariamente está errado, mas é um pouco incoerente com a lógica do teste, porque quando nós temos 2 grupos, como eu comentei, um teste T é mais adequado. E isso está no vídeo anterior dessa playlist, tá? Então, aplicar quando nós temos 3 ou mais grupos, ou seja, um grupo geralmente é o controle, o tratamento 1, o tratamento 2, até o tratamento N. Então, virtualmente, eu posso utilizar aqui infinitos níveis do tratamento. E a nova vai dar conta disso tranquilamente. Só a gente vai quebrar um pouco mais a cabeça para calcular, mas ela dá conta. Então, é utilizado para dados quantitativos contínuos. Aí nós já temos um vídeo explicando o que são dados quantitativos contínuos. Basicamente, nós podemos pensar em produtividade, altura de plantas, teor de açúcar na videira, por exemplo, grau Brix da uva, peso de 1000 grãos, e infinitos outros exemplos, né, que nós podemos pensar aqui que pode ser avaliado dentro de uma ANOVA. E também dados de razão, né, por exemplo, assim, porcentagem de enraizamento. Geralmente dados de razão eles necessitam ser transformados, geralmente faz arcosseno da raiz de x sobre 100. Com essa transformação, eles, assim, não é necessário, até isso não é o foco da aula de hoje, eu não vou comentar muito, mas não é necessário fazer a transformação. Porém, esses dados normalmente eles não têm uma distribuição normal, tá? Então, via de regra, muitos pesquisadores preferem, já nem testam a questão da normalidade ou não, mas já fazem a transformação por boa prática, assim, por padrão, tá? O ideal seria fazer um teste de normalidade. Porém, quando nós temos poucos, isso já foi comentado lá atrás, quando nós temos poucos dados, acaba sendo difícil, por exemplo, aplicar um Shapiro-Wilk para um experimento que tem menos de 30 dados, dentro do nível do tratamento, o teste fica um pouco enviesado, tá? Não é o ideal de ser aplicado. E tratamentos com mais de 30 dados dentro de um nível do tratamento, não é impossível, mas assim é muito difícil até de conduzir o experimento. Então, por esse motivo, muitos pesquisadores preferem já aplicar a priori essas transformações. E, por último, também nós temos que saber que é necessário ter homogeneidade de variâncias. Agora a gente vai ver isso nos pressupostos, né? Que em alguns autores vocês vão ver como homocedasticidade, eu sempre me confundo nesse nome. Então, homocedasticidade nada mais é do que a homogeneidade de variâncias. O que é isso? Que a variância entre os grupos deve ser parecida, tá? Existe teste também para isso, mas via de regra, até visualmente a gente consegue ver, né? Quando nós estamos trabalhando, eu costumo falar assim, degustando os dados. Quando nós vamos verificar quais as variâncias que tem ali envolvida, a gente já consegue verificar se tem alguma coisa ali variando absurdamente mais do que a outra, tá? Então, qual é a lógica disso? Isso é simplesmente, o Fischer estava doidão lá no dia e resolveu colocar esse pressuposto? Não necessariamente. Não necessariamente é uma boa, né? Mas, enfim, a lógica é a seguinte: se nós temos algum nível do tratamento que ele está variando muito mais que os outros níveis, isso quer nos dizer que existe alguma coisa influenciando além naquele tratamento. Então, não é somente o nível do tratamento, não sei se eu consigo ser claro.
existe algum outro fator externo, algo que talvez nós não sabemos, muito provavelmente, mas que está influenciando na variabilidade do dado, tá? Então não é que está influenciando na média. Influencia na média, ok, os níveis do tratamento pode ocasionar isso mesmo, e é isso que nós estamos testando. Mas tem algo influenciando na variabilidade, tá? Então é por isso que ter homogeneidade de variâncias é importante para nós não estarmos comparando depois no final banana com laranja, né? Porque se um nível varia muito mais que o outro, é muito provável que naquele nível que está variando mais, existe alguma outra coisa influenciando. Aqui nós já vamos entrar nos pressupostos da ANOVA. Como pressuposto, nós esperamos ter normalidade dos resíduos, tá? Nós já vimos lá atrás os desvios, né? Quando eu expliquei como calcular a variância. Basicamente o resíduo ele é como se fosse o desvio, então é o dado menos a média. Quando eu pego esse dado menos a média, eu espero ter a normalidade. Como eu comentei, isso é muito difícil ser testado, porque para aplicar um teste Shapiro-Wilk que mede isso, o ideal é que a normalidade, né? O ideal é que eu tenha vários dados, né? Então um experimento grande. Com um experimento pequeno fica mais complicado de ser aplicado. Porém, é um pressuposto. Quando nós fizemos a ANOVA, nós estamos partindo do pressuposto que os resíduos seguem uma normalidade. Ou seja, que não existe nada influenciando a mais ou a menos, né? Homogeneidade das variâncias também, então, que é a homocedasticidade, que eu já expliquei o motivo porquê. A independência das observações, o que esse pressuposto está nos dizendo? Que uma observação não influencia na outra, então as observações elas variam livremente. E por último, o último pressuposto é que a variável dependente, ou seja, variável dependente é essa daqui, a produtividade, a altura de plantas, ou seja, o que eu estou avaliando, né, o que eu estou medindo, ela possui uma escala intervalar ou de razão. O que é uma escala intervalar? Basicamente é que é um dado contínuo, ou seja, a produtividade eu posso medir em quilos por hectare, ou toneladas por hectare, que seja, gramas por metro quadrado, enfim, mas existe essa escala contínua intervalar, de intervalos. A altura de plantas, né, então eu posso medir em centímetros, em milímetros. O Brix da uva eu posso medir de grau em grau, enfim. Peso de 1000 grãos em gramas, então eu tenho sempre essa escala intervalar, ou de razão. Então, por exemplo, uma porcentagem é uma escala de razão, né? Então é algo que eu tenho uma divisão de um valor por outro, tá? Então, basicamente é que esses 4 pressupostos devem estar aí em dia, nós devemos aceitar esses 4 pressupostos para falar aí em ANOVA. Já vimos aqui a parte teórica, vamos entender agora como funciona, né? Agora sim vai entrar a parte prática aqui que vai começar a ficar legal, tá? Então não vai embora do vídeo ainda. Como que funciona a ANOVA? Ela é uma divisão da variância, né? É uma decomposição da variância. Decomposição da variância é dividir, tá? Então pegar a variância total e dividir, entender de onde que está vindo essa variância. Então nós vamos decompor ela em variação entre os grupos e variação dentro dos grupos. Se nós pensarmos aqui, o grupo é o tratamento, tá? É o nível do tratamento. Então, pensar aqui num experimento com diferentes datas de poda da videira e eu estou medindo lá o grau Brix da uva. Como vocês podem ver, eu gosto bastante de videira. Então, se eu estou analisando, por exemplo, para determinada data de poda e eu fiz várias repetições, como nós já vimos lá nos delineamentos, é importante fazer as repetições. Então, eu analiso os dados, coleto os dados de todas essas repetições e vejo dentro daquela mesma data o que variou, tá? Então, aquela data é um grupo, tá? Então, o que variou ali dentro, qual a variância ali dentro, é a variância aqui, ó, dentro do grupo, tá? Ou seja, ela é uma variância que não se deve à aplicação do tratamento, porque todos eles receberam o mesmo tratamento dentro daquele grupo. Então, ela é uma variância do acaso, é uma variância da aleatoriedade normal do dado, digamos assim. Então, é uma variância dentro do grupo, dentro daquele nível.
Quando eu vou comparar o que variou daquele grupo com o que variou do outro grupo, da outra data de poda, por exemplo, eu estou aí sim falando da variância entre os grupos, ou seja, é o que variou devido à aplicação daquele tratamento. Mas como nós podemos fazer isso, né? Como nós podemos, na prática, aplicar matematicamente isso? Né? Como nós expressamos isso dentro de um cálculo? Então, para isso é muito comum fazer aí a montagem da tabela da variância, o quadro da ANOVA, né? O quadro de análise de variância, que basicamente ele vai ter assim, a nossa fonte de variação, que é entre grupos, que pode ser chamado de tratamento, né? Porque entre grupos, como eu comentei, é o que variou entre um nível e outro do tratamento. A variância dentro dos grupos, que pode ser chamado de erro ou ambiental, que é algo que variou, erro entendo no sentido que assim, não é que eu fiz errado alguma coisa, tá? É o que variou, como eu comentei, dentro do tratamento, ou seja, é aquela variação que eu não tive como controlar, naquelas condições ali pelo menos. Então, é essa variação aqui por isso que é importante durante todo o experimento conduzir o mais parecido possível cada parcela, porque dessa forma eu reduzo aqui a variância dentro dos grupos. E por último nós vamos ter aí o total, a variância total. Tá? Então, na segunda coluna nós vamos ter os nossos graus de liberdade, que eu já comentei brevemente no vídeo passado, lá onde eu expliquei a variância populacional e amostral, expliquei o que seriam os graus de liberdade. Aqui nós vamos ter um cálculo para o grau de liberdade, que é o grau de liberdade entre os grupos, ou seja, entre os tratamentos, ele vai ser K, K é o número de tratamentos, tá? Menos 1. Então, se eu estou trabalhando com um experimento aqui com 5 tratamentos, 5 níveis daquele tratamento, né? Então o K vai ser 5, menos 1, 4. Agora, dentro dos grupos, aqui devido ao acaso, é o N total menos K. Tá? Então, se eu estou trabalhando com 5 tratamentos e 4 repetição, o N total vai ser 20, né? Porque 5 vezes 4 é 20, menos o número de tratamentos. Nós já vamos entender agora, na prática, ali nós vamos fazer isso, tá? Mas, basicamente, é essa fórmula do grau de liberdade do erro, ou dentro do grupo. E o total é o número total de parcelas que eu tenho, menos 1. Tá? Então, é assim que a gente calcula os graus de liberdade. Depois nós vamos ter a soma dos quadrados, né? Nós já vimos lá atrás como funciona a soma dos quadrados dentro de uma população, dentro de uma amostra de uma população, mas nós vamos repassar aqui agora, focando dentro da ANOVA, como que funciona esse cálculo. Então, nós vamos ter a soma dos quadrados do tratamento, soma dos quadrados do erro e soma dos quadrados total. Tá? Depois, nós vamos ter o quadrado médio, que o quadrado médio, bem dizer, é a razão entre a soma dos quadrados com o grau de liberdade. Então, é a soma dos quadrados dividido pelo grau de liberdade. E aí é que nós vamos ter o quadrado médio do tratamento, quadrado médio do erro. Ah, por que não tem do total aqui? O professor esqueceu? Não. Ele não necessita, tá? Eu poderia fazer aqui somatório dos quadrados total menos dividido pelo grau de liberdade, porém aqui já não é mais necessário calcular o quadrado médio total. Tá? É importante o tratamento e o erro. Por que é importante o tratamento e o erro? Para o nosso próximo passo, que é calcular a estatística F, ou seja, o valor de F de Fisher, né? Então, que foi o cara que desenvolveu aqui a nossa ANOVA. Então, o F vai ser, a estatística F, né, o valor de F vai ser o quadrado médio do tratamento dividido pelo quadrado médio do erro, tá? E então, aqui nós já vamos ter somente um valor de F. E aí nós vamos ter o F tabelado, que nós vamos obter lá na tabela. Isso está mudando bastante, né? Ultimamente é utilizado mais scripts, programas, assim, em R, Python. Inclusive, eu vou deixar aqui, um vídeo também, provavelmente quando esse vídeo for ao ar já vai estar disponível um vídeo na área de membros aqui do canal, onde eu faço com o Python, né? Aplico passo a passo com o Python para resolver aqui uma ANOVA. Então, basicamente, simplesmente aqui no Python já tem muita coisa mastigada, então acaba sendo mais prático. Se você tem interesse, considere aí se tornar membro e ter acesso a esse conteúdo também, tá? Mas toda a lógica, toda a teoria, eu vou passar aqui também nos vídeos abertos, tá? Agora, a conclusão. A conclusão, nós já vimos no vídeo anterior dessa playlist, que é
a hipótese, né? Então, o H0 e o H1. Então, se o F calculado, que é esse valor aqui, que é o obtido pela razão entre quadrado médio do tratamento e quadrado médio do erro, ele for menor que o F tabelado, então eu digo que a minha hipótese nula é verdadeira, tá? Então, não existe diferença entre os tratamentos. Por quê? Porque a variação dentro dos grupos foi tão alta que acabou fazendo um F calculado sendo baixo, tá? Então a variação entre os grupos não foi tão maior o suficiente. Basicamente é isso que eu estou dizendo. Já se o inverso acontecer, o F calculado for maior que o F tabelado, então eu aceito a minha H1, tá? E aí aqui para obter o F da tabela aqui, eu vou ter uma tabela para cada nível de significância, então 0.01 ou 0.05. Basicamente são esses dois níveis de significância que é tratado, geralmente é campo 0.05, que é o erro tipo 1, o erro alfa. Se você não faz ideia do que eu estou falando, eu sugiro dar uma olhada lá no vídeo anterior, onde eu expliquei detalhadamente como chegar nesses valores, tá? Então, esse é o quadro. Agora, como funciona, como que é calculado isso, né? O grau de liberdade que a gente já viu é razoavelmente simples, tá? Mas nós vamos calcular ele mais para baixo. O foco principal, o primeiro passo importante dentro da ANOVA é calcular a soma dos quadrados. Primeira coisa, soma dos quadrados do tratamento. Então, a soma dos quadrados do tratamento é obtido por essa fórmula aqui, tá? Então, é a somatório de N que multiplica a média do tratamento menos a média total do experimento. Aqui tem um ponto, né? Não sei se ficou claro, mas aqui é um ponto, tá? Então, N multiplicando a média do tratamento menos a média total do experimento elevado ao quadrado, tá? Porque isso aqui nós já vimos numa aula lá para trás. Um valor menos a média, por mais que aqui seja a média do tratamento menos a média amostral, a média geral, né? Isso daqui nada mais é do que um cálculo de desvio, tá? Então, se eu somar todos os desvios, eu vou acabar chegando numa soma zero. Então, eu necessito elevar ao quadrado para remover o negativo, transformar o negativo em positivo. Então, por isso que é a soma dos quadrados. E multiplico por N e faço o somatório, tá? Por N, que é quantas repetições eu tenho ali dentro daquele tratamento. Vamos pegar aqui um exemplo prático, pensar 5 tratamentos e 4 repetições dentro do tratamento. Então eu vou pegar a média daquele tratamento menos a média geral de todo o experimento, elevar ao quadrado e multiplicar pelo número de repetições que eu tenho, tá? E aí eu faço o somatório disso de todos os tratamentos. Depois nós temos a soma do quadrado do erro, que eu já vou explicar o porquê, mas dá para calcular, mas nós não calculamos, tá? Não calculamos pelo menos com essa fórmula, nós calculamos, mas agora eu já vou explicar. Basicamente é o somatório do somatório de cada valor do experimento, do resíduo de cada valor do experimento. Então é o valor menos a média dentro do tratamento, eleva ao quadrado, faz o somatório disso e aí faz o somatório iterando por todo o experimento. Para não ter o somatório do somatório acaba sendo um pouco menos palpável, né? Assim, até mais complexo de explicar. Então, primeiro vou explicar o SQ total e aí a gente vai entender como a gente chega no soma quadrado do erro. Para quem já é mais observador, aqui no quadro já está, né? Mas primeiro vamos pegar a soma dos quadrados totais. A soma dos quadrados totais é muito simples, é simplesmente pegar o resíduo de cada valor do experimento, tá? Então, eu pego aqui, ó, y e j, quer dizer o valor de cada parcela do experimento menos a média geral, tá? Então, o que é isso daqui? Y e j menos a média geral do experimento é basicamente o resíduo, tá? Então, eu pego o resíduo de cada parcela, tá? Isso nós já vimos também lá naquele vídeo onde eu falo sobre variância, né? Sobre variância a gente já entendeu o que é isso daqui, é um resíduo. Eu pego esse resíduo e elevo ao quadrado, tá? Então aqui eu já vou ter o quadrado dos resíduos, né? Ele é elevado ao quadrado.
Novamente, para tirar, porque se eu fizer todos esses resíduos, fizer a soma deles, eu vou obter soma zero, né? Então, porque vai ter mesma quantidade de valores negativos, eu vou ter de valores positivos. E eles vão se anular, vai acabar tendo soma zero. Se eu elevo ao quadrado, dessa forma eu transformo todos para positivo, e aí eu faço a soma disso, e eu tenho a soma dos quadrados totais, né? O nome já é intuitivo. Então, é a soma dos quadrados dos resíduos total. Dessa forma aqui, eu passei rápido pelo soma do quadrado do erro, que só para vocês saberem que existe a fórmula, dá para chegar nesse valor aplicando essa fórmula, porém é muito mais simples chegar no SQ do tratamento, soma dos quadrados dos tratamentos, soma dos quadrados total, e aí por diferença a gente obtém a soma dos quadrados do erro, porque a soma do quadrado total, o nome já diz, né, ele é total porque ele é a soma do quadrado do tratamento mais a soma do quadrado do erro. Então, se eu retirar a soma do quadrado total menos o do tratamento, eu consigo, por diferença aqui, obter a soma do quadrado do erro de uma fórmula muito mais simples, tá? E vai chegar sempre no mesmo resultado. Então, vamos ver na prática. Na prática aqui, eu tenho um experimento com diferentes lâminas de irrigação no trigo, tá? Então vamos pensar, dê um pause aí no vídeo se você quiser e copiar esses dados, mas por enquanto vamos esquecer essa coluna aqui e essa aqui também, tá? Vamos pensar aqui somente entender como funciona esse experimento hipotético. Eu tenho aqui 3 tratamentos, né, com 4 repetições, aqui é o número da repetição, né? 4 repetições em cada tratamento. Então, aqui um experimento bonitinho, feito certinho, né, porque é hipotético, onde todos os tratamentos têm a mesma repetição, o mesmo número de repetição, não perdi parcela, não deu nada de errado, tá show de bola, né? Vamos ver. E aí aqui eu tenho a altura de planta. O pesquisador foi lá a campo e mediu, ou o estagiário, né, e mediu a altura de plantas. Então, a altura de plantas nas parcelas. Obviamente aqui se eu estou trabalhando com, por exemplo, um experimento de altura de planta de trigo, é uma boa prática mensurar várias plantas na parcela e aí esse valor aqui já ser da média da parcela, tá? Mas vamos vamos abstrair essa parte e entender que essa daqui é a altura de plantas de cada uma das repetições, ou seja, das parcelas, aqui nesse azul mais claro da lâmina 1, aqui a altura de plantas com a lâmina de irrigação 2 e aqui a altura de planta com a lâmina 3. A pergunta é a seguinte: se a lâmina de irrigação ela influencia na altura da planta de trigo. Então nós já podemos ver aqui que existe aí uma média diferente, né? Mas será que isso é o suficiente para ser significativo estatisticamente? Bom, para isso que nós vamos aplicar a ANOVA, tá? Então, o primeiro passo, né, vamos pensar aqui somente na coluna da altura de plantas, é tirar a média geral do experimento. O que é a média geral do experimento? Soma todos esses valores e divide por todos pelo número de valores, né? Então, vamos chegar aqui, né, eu já fiz, obviamente, esse cálculo. Então, aqui 81,92. Você pode fazer aí e me dizer se chegou nesse resultado. Posteriormente, agora sim, vamos pensar aqui somente nessa nova coluna. Nós vamos precisar calcular o y e j, ou seja, isso daqui é um y e j, tá, pessoal? Então, y porque a variável y, a minha variável resposta, né, que no caso aqui é a altura de plantas, do tratamento i da repetição j. Então, o tratamento i, por exemplo, seria a lâmina 1, repetição J, então a repetição 1, depois a repetição 2, repetição 3 e repetição 4, tá? Então, Y e J, quer dizer, esse valor aqui, menos a média geral, menos o 81,92. Nesse caso aqui, menos 5,92. Novamente, Y e J, agora o Y e J é esse valor aqui, menos a média geral, menos 16,92 e assim por diante, tá? Então todos eles vai ter o seu respectivo aqui, né? Então eu tenho um vetor de dados aqui que vai gerar um vetor de resíduo aqui. Então isso daqui é o resíduo, tá? Que é o y e j menos a média geral. E aí então, né, o resíduo ou desvio, tá?
No caso aqui eles vão ter a mesma... Pro nosso, eu sei que existe diferença, mas para o nosso exemplo aqui vamos dizer que vamos tratar como igual, tá? Então, o desvio elevado ao quadrado vai ser 35,01, que é simplesmente aqui, o que é o 35,01? É o menos 5,92 elevado ao quadrado. Então, percebam que ele já não é mais negativo, né? Ele é positivo. A mesma lógica segue aqui para todos eles. Então, de um vetor de dados, eu vou obter um vetor de resíduos ou de desvios, né? E com isso eu vou ter um vetor de desvio ao quadrado, que ao final eu posso somar esse vetor de desvio ao quadrado e obter aqui a soma 1478,92, tá? Então, por que a gente fez tudo isso? Olha só, isso é o resultado da soma do quadrado total, tá? Que é basicamente essa fórmula aqui. Então, é o y e j menos a média elevado ao quadrado e eu faço a soma deles, tá? Então, basicamente, esse resultado que eu obtive aqui é a minha soma dos quadrados total, tá? Agora, para fazer a soma dos quadrados do tratamento, tá? Esse é um pouco mais... eu não vou conseguir fazer isso dentro dessa tabela, até conseguiria, mas vamos passar para uma próxima tabela aqui, onde nós condensamos tratamento por tratamento, tá? Então, eu vou ter o tratamento, aqui é a lâmina 1, lâmina 2, lâmina 3, e aqui eu já não considero mais a repetição. Eu considero aqui somente a média daquele tratamento, tá? Então, a média do tratamento 1 seria a soma aqui, ó, desses valores dividido por 4 aqui no caso, né? Pelo número de valores. Média do tratamento 2 é a média desses valores e média do tratamento 3, obviamente, desses valores, tá? Então, aqui eu já tenho a média do tratamento 1, 69,75, do tratamento 2, 81,25 e do tratamento 3, 94,75. Aqui no caso, como é um experimento bonitinho, né? Então, todos eles têm 4 repetições, tá perfeito, ok. E depois eu vou ter o cálculo do desvio. O que seria o cálculo do desvio? É simplesmente o valor, esse aqui da média do experimento, menos a média geral que a gente já calculou aqui em cima. Então, 69,75 menos 81,92. Tá? Então, aqui eu vou ter menos 12,17. No tratamento 2, menos 0,67, quase zerado aqui, né? E no tratamento 3, 12,83. Tá? Novamente, se eu somar tudo isso daqui, eu vou obter zero, né? Então, eu faço o desvio elevado ao quadrado. Menos 12,17 ao quadrado, 592,11, né, assim por diante. E então, aqui novamente, de um vetor de médias aqui dos tratamentos, eu vou ter um vetor de desvios dos tratamentos, e aí eu vou ter um vetor de quadrado de desvio do tratamento, e aí eu posso fazer a soma deles, e aí eu obtenho aqui a soma dos quadrados dos tratamentos, tá? Que é 1252,67. Então, aqui já representado, soma dos quadrados dos tratamentos, 1252,67. E bom, como eu comentei lá em cima, né, se eu tenho aqui a soma do quadrado total é igual ao tratamento, a soma dos quadrados do tratamento mais o erro, então a soma do quadrado do erro é a soma do quadrado total menos a soma do quadrado do tratamento. Então, aqui no nosso exemplo prático, soma do quadrado do erro é 1478,92, que é o do total, menos 1252, que é o do tratamento. Então, eu chego aqui na soma do quadrado do erro, que é 226,25, tá? Então, aqui já está resolvido sem precisar fazer uma fórmula muito complexa, né? Então, vejam que é bem intuitivo, tanto calcular o soma do quadrado total, quanto a soma do quadrado do tratamento. E, por diferença, obtemos aí a soma do quadrado do erro. Vamos aqui para o nosso quadro da análise da variância. Vamos montar ele, né? Então, a variância entre grupos. O grau de liberdade é calculado por K menos 1. Ou seja, eu tinha 3 grupos, menos 1, fiquei com 2 grupos, né? Dentro dos grupos, N menos K. Então, N é 12, porque eu tinha 12 parcelas aqui, ó. Então, era 4 repetição vezes 3 tratamento, né, porque todos os tratamentos tinham 4 repetição, então eu acabava aqui tendo 12 parcelas, tá? Então,
12 menos o menos K, que é o número de tratamentos, e é 12 menos 3, tá? Então, 9 graus de liberdade aqui. E graus de liberdade total, 12, novamente que é o N total, né? 12, menos 1, tá? Então, aqui eu já obtenho rapidamente o grau de liberdade. Agora, soma dos quadrados, aqui a gente já calculou, vamos colocar aqui no quadro. Próximo passo, quadrado médio do tratamento e do erro. Como a gente já viu, ele é simplesmente dividir, né, o soma dos quadrados pelo grau de liberdade. Vamos lá. Então, quadrado médio do tratamento, né, é a soma do quadrado do tratamento dividido pelo grau de liberdade do tratamento. Então, 1252,67 dividido por 3 menos 1. Né, eu botei aqui o passo a passo para não se perder. Dividido, então, é 1252,67 dividido por 2. 626,34. Então aqui já calculamos o quadrado médio do tratamento, ou seja, entre os grupos, né? Agora o quadrado médio do erro, que é dentro dos grupos, o quanto que é qual o quadrado médio, né? A soma dos quadrados do erro dividido pelo grau de liberdade do erro, nós vamos obter então 226,25, que é a soma dos quadrados do erro, dividido pelo grau de liberdade do erro, que é 12 menos 3, ou seja, que é 9. Então 226,25 dividido por 9, 25,14, tá? Então aqui é calcular a estatística F, né? De simplesmente dividir o quadrado médio do tratamento pelo quadrado médio do erro, tá? Então é 626,34 dividido por 25,14. Nosso F calculado já está aqui, tá? 24,91. Tá, professor, pô, beleza, né? Mas e aí? Né? Então, próximo passo. Né? Próximo passo, vamos montar a tabela aqui para a gente já ter a tabela bonitinha com os dados montados. Então, nós vamos ter aqui o grau de liberdade, a soma dos quadrados do tratamento, do erro e total, os quadrados médios, a estatística F, e aí nós vamos comparar com a tabela. Então eu já fui lá na tabela, busquei, sim, tem essa tabela tem online, se encontra ali, né, a tabela considerando aí o alfa, o erro tipo 1 de 0,05. Então isso está explicado no meu vídeo anterior, mas o erro tipo 1 ele está nos dizendo assim, ó, qual a probabilidade máxima que eu aceito de estar errado em aceitar H1, ou seja, de dizer que existe diferença quando na verdade essa diferença não existe, tá? Normalmente em A campo a gente trabalha com alfa de 5%, ou seja, de 0,05, ou seja, eu tenho no máximo 5% de chance de estar errado. O F tabelado é 4,26. Ora, agora é só comparar. Se a minha estatística F é 24,91 e o meu F tabelado é 4,26, logo o meu F calculado é maior, né, bem maior de que esse de passagem, que o F tabelado. Ou seja, eu tenho bem menos, ou vamos colocar aqui, eu tenho menos do que 5% de chance de estar errado, afirmando que existe diferença entre os tratamentos, tá? Quando na verdade essa diferença é obra do acaso. Então eu tenho menos de 5%. Se eu aceito até 5% de chance, logo eu posso tranquilamente aceitar o H1, tá? Então, se o F calculado fosse menor que o F tabelado, eu iria ter que dizer que não encontrei diferença, tá? Eu não posso dizer que essa diferença não existe, eu simplesmente não encontrei. Agora, se é o que foi o caso aqui, o meu F calculado foi maior que o F tabelado, então eu posso dizer aí com tranquilidade que eu aceito H1, ou seja, que existe diferença, no caso aqui, diferença na altura de plantas de acordo com a lâmina de irrigação que eu aplico, tá? Agora, qual o tratamento se diferenciou de qual? Daí isso é assunto já para daí eu aplicar um teste Tukey, um teste Duncan, onde aí sim eu faço a separação de médias para entender, por exemplo, se o tratamento 3, bom, nós já vimos aqui, né, na média, né, o tratamento 3, ele tem uma média maior, mas ele se diferenciou do 2 ou ele se diferenciou somente do 1? O tratamento 1, ele se diferenciou do 2 ou se diferenciou somente do 3, né? Então pode ser que, por exemplo, aqui o 1 tenha dado significativamente menor que os demais, mas o 2 e o 3 não se diferenciaram.
tudo isso daí já é um teste de separação de média, tá? Então a nova aqui ela só vai nos dizer se nós aceitamos ou rejeitamos o H0, ou seja, se existe ou não diferença significativa dentro daqueles nossos dados, tá? E para isso aqui nós aplicamos todos esses cálculos, e aqui só para curiosidade, né, a nova ela se baseia nessa curva de densidade, tá? Então, na verdade, são várias curvas aqui, né? Vai depender do grau de liberdade. Lá, quando eu for procurar na tabela, né? Eu vou precisar do grau de liberdade do numerador e do grau de liberdade do denominador, tá? Então, grau de liberdade do numerador é o do tratamento, tá? Então, se vocês forem buscar a tabela, vão precisar desse dado, que é 2, e grau de liberdade do denominador, que é 9, tá? Mas, como eu comentei, isso é mais antigo, essa questão de utilizar a tabela, tá? Não é que, como eu fiz aqui, a gente foi atrás de uma tabela para procurar aqui o F tabelado, porém atualmente já são mais utilizados scripts, enfim, que aí eu recebo direto o p-valor, eu não passo aqui pela etapa do F tabelado. Então, eu espero ter ajudado você a entender o conteúdo aqui da nova. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. Chegou até aqui, deixa também o like, por favor, para ajudar a engajar. E te espero no próximo vídeo. Até mais!